Bom dia, professor Carlos Sanches. É um prazer estar aqui nessa reunião com a sua presença, né? O município de Corumbá aí, nossos profissionais de educação, os professores, também pessoal da educação do município vizinho de Ladário, também foram convidados aí para essa reunião. E nós gostaríamos de ter uma conversa, né, sobre os principais desafios aí para os professores, né, nossos profissionais de educação, nesse período de pandemia. Então, acho que ninguém melhor do que o Carlos Sanches, né, para estar falando para a gente. Ele é consultor da parceria pela valorização da educação, né, uma parceria com a Votorantim, que o município tem, e que a gente ganha muito com essa parceria. Foi presidente da Undime Nacional, né, e também do Conselho Nacional do Fundeb, secretário de Educação de Castro, do Estado do Paraná, é coordenadora aí dos conteúdos do Conviva, né? A gente vem sempre acompanhando aí essas falas, as lives que o Conviva vem apresentando, que são de grande valia nesse momento. E conselheiro titular do Conselho Estadual do Paraná. Então, Carlos, eu gostaria também, né, não posso esquecer da nossa querida Odete, que é a formadora, né, do Instituto Votorantim aqui em Corumbá, por meio do SEMPEC. É uma grande parceira nossa, Odete, está sempre socorrendo a gente e trazendo muita coisa boa aqui para o município distante, aí Corumbá, né, aqui no meio do Pantanal, a gente transformando a educação. Agradecer a presença de todo mundo que está aí assistindo essa live e com certeza a gente vai ter uma manhã aí com muito conhecimento com a sua presença. Então, gostaria, Carlos, que você falasse para a gente um pouquinho sobre o papel, né, o novo papel e espaços ocupados pelos professores em tempo de pandemia, né, a questão essa redefinição de planejamento, avaliação, enfim, vamos ouvir aí a sua contribuição. Que legal! Bom dia, Maria, bom dia, Cidinha, bom dia a todos vocês que estão participando conosco. É um privilégio muito grande, quero dizer que estou honrado em aceitar esse convite, um privilégio aceitar esse convite, poder estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre educação nesse momento diferente, um momento completamente diferente, que não deu tempo para a gente planejar, que não deu tempo para a gente se preparar, que ele iria acontecer. Mas, enfim, os desafios estão aí, os desafios da educação permanecem, mas os desafios são renovados neste momento com toda essa situação. Eu também aproveito para mandar um abraço para a Odete, para todos que nos acompanham, e dizer que eu preparei, Maria, algumas questões aqui para nossa reflexão. Esse material eu estou encaminhando aí para você, e quem quiser você pode encaminhar para as escolas, pode encaminhar para os professores, fique à vontade. Eu preparei algumas coisas aqui para guiar um pouquinho da nossa fala, vou compartilhar, mas eu queria que a gente tivesse a oportunidade também de conversar, de dialogar com todo mundo, de poder responder inquietações, dúvidas e o que mais surgem aqui nesse momento. A gente está vivendo um ano que é muito complicado, né? A gente chega agora num período em que a gente está aí terminando o mês de julho, né? E se a gente voltar lá atrás, no dia 31 de dezembro, a China informou a Organização Mundial de Saúde sobre alguns casos de pneumonia que ainda não tinham sido identificados lá em Wuhan, né? Dia 31 de dezembro, a China informou a OMS. No dia 12 de janeiro, olha o intervalo de tempo, que coisa, parece que já faz tanto tempo isso, né? A China compartilhou a sequência genética desse novo vírus. E aí as coisas vêm acontecendo. No dia 20 de janeiro, o Ministério da Saúde notificou a Anvisa em relação aos portos, aeroportos no Brasil, a saída, mas principalmente a chegada de pessoas dentro do Brasil. Aí lá no dia 22 de janeiro, o Ministério da Saúde instalou um centro de operação para analisar esse negócio que estava começando a tomar corpo, ganhar corpo
lá na China apenas. No dia 26 de saúde, a Organização Mundial de Saúde aumentou o nível de alerta como uma possibilidade de alto risco global que o coronavírus estava provocando. No dia 30 de janeiro, a OMS declarou emergência de saúde pública internacional. Aí, em fevereiro, olha só, no dia 2 de fevereiro, o Ministério da Saúde aumentou o nível de alerta como algo perigoso aqui no Brasil. Depois, no dia 4 de janeiro, o Palácio do Planalto manda uma lei sobre perigo, né, sobre essa emergência de saúde, de enfrentamento a esse problema de saúde pública internacional. A lei sai no dia 7 de fevereiro. No dia 22 de fevereiro se confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E aí as coisas vão acontecendo em março, quando a gente já tinha começado o nosso ano letivo, né? A Organização Mundial de Saúde declara como pandemia o coronavírus, e aí vem todas as questões que a gente está vendo e que a gente está enfrentando. Então, olha só, entre 31 de janeiro e final de março, mudou o mundo, mudou o Brasil, mudou a sua vida, mudou a minha vida, que estou a 1.482 quilômetros de vocês. Eu estou em Curitiba neste momento, né? Moro aqui em Curitiba, e o que nós estamos vendo é que em tão pouco, se a gente daqui 100 anos, não vamos estar aqui, né? Mas os historiadores vão mostrar que em tão pouco tempo, né? Nós estamos falando no intervalo de 3 meses, houve uma reviravolta internacional, e a partir de abril a gente tem, então, efetivamente a doença se expandindo pelo país. Ela extremamente concentrada no primeiro momento em São Paulo, que é a grande porta de entrada e saída do país. Depois um foco forte lá na região norte, principalmente no Amazonas, também uma porta de entrada e de saída, e daí vai para o Rio, vai para outros lugares, e primeiro fica num determinado momento, até mais ou menos o final de maio, numa faixa mais ao norte e mais acompanhando o litoral do Brasil, mais a leste do Brasil. E o mês de junho muda completamente a doença. O vírus, de certa forma, ele vai interiorizar, né? Porque aí ele vem mais para o centro do Brasil, e agora em julho ele chega mais da esquerda. E pelas informações que nós temos aí em Corumbá, a situação não é tão simples, a situação não é tão fácil, né? Eu sei que vocês têm uma feira muito grande, e do dia para a noite vocês viram até toque de recolher, vocês viram um monte de coisa, e o que aconteceu aí aconteceu no Brasil inteiro. E agora nós vivemos diferentes momentos de estágio dessa pandemia, em que nós temos dentro de cada estado, em cada região do estado, evoluções completamente diferentes da pandemia. Em lugares extremamente mais acentuado, em outros a situação mais tranquila, mas o fato é que ainda onde não houve um problema mais acentuado, certamente haverá. E aquilo que a gente pensava quando começou lá atrás, a necessidade de interromper aulas, de que a gente poderia ficar 3 semanas, 4 semanas, já se transformou em 4 meses. E eu vou contar para vocês, ainda não sabemos, mas converso diariamente com a autoridade de saúde e vigilância, mudou completamente, mudou a forma de organização neste momento. E vai demandar, inclusive, uma mudança num futuro. E isso está impondo a todos nós a necessidade de rever muita coisa. Mas a suspensão das aulas, é importante que a gente sempre fala, ela não tem como foco principal os estudantes passa, ao frequentar a escola normalmente, a ter um agrupamento antes manter a interrupção das aulas, em muitos lugares ainda, não é para preservar a saúde dos alunos, é também para evitar essa proliferação de uma maneira mais
ágil do vírus. E aí a gente sempre fica com aquela história na cabeça e sempre a gente está preocupado porque o caos da pandemia afeta diretamente toda a atividade econômica em todas as áreas, né? E o que a gente está preocupado é que o comércio está padecendo. A padaria da esquina, a mercearia da esquina, o grande supermercado, as empresas, né? Todo mundo está padecendo, realmente é uma extremamente complexa. E aí a gente sempre tem que entender que colocar todo mundo na rua e voltar a todas as atividades sociais e econômicas tem um problema. E o problema talvez não é, eu vejo muita gente falar, mas tem que ver que no Brasil tem uma quantidade gigante de contaminados ou de pessoas que já adoeceram e o número de mortos proporcionalmente a outros países, inclusive é menor. Felizmente é menor. Mas entendam que se muita gente ficar doente ao mesmo tempo, não tem como atender essas pessoas. E enquanto o problema se concentrava nas grandes capitais, era mais fácil pela estrutura econômica até para construir esses grandes hospitais de campanha que estão sendo desmontados agora. Mas não é toda a cidade do Brasil que tem hospital. Não é todo hospital do Brasil que tem infraestrutura para atender Covid. Não é todo hospital que tem corpo clínico a contento para dar conta dessa demanda. E aí, se todo mundo voltar para a rua, o caos estará instalado e aí sim a gente reverte que, embora tenhamos esse número significativo de mortes, o que é extremamente triste, proporcionalmente a outros países, nós temos um número menor de mortos em relação ao número de contaminados. E nesse contexto geral, Cidinha, surge a discussão da educação. E a gente não pode esquecer que educação é diferente de qualquer outra área dentro do poder público. Por exemplo, se temos uma rua com buraco, se temos uma lâmpada queimada, a gente está falando de um serviço que a administração pública, que o poder público na esfera municipal e proporcionalmente outras atividades na esfera estadual e federal, vão ter que atender. O poder público vai ter que atender um serviço. Educação não é serviço. Educação é um direito, que, por sinal, previsto na Constituição Federal, é um direito de todo mundo, porque ele tem o comprometimento do Estado e da família para garantir o acesso à permanência. E aí, como a gente fala que este é um direito, ele é um direito subjetivo. Quando ele não é ofertado adequadamente ou quando ele não é ofertado, ele implica, inclusive, em responsabilidade da autoridade competente. Por isso, ele é um direito subjetivo. E a gente tem que entender que esta pandemia provoca uma nova realidade para todos nós nesse contexto da educação. E aí a gente começa a ver uma série de redes de ensino se organizar das mais diferentes formas para poder ofertar atividade não presencial. E sempre quando a gente faz essa discussão, eu gosto de lembrar o papel da escola, o papel da educação. E aí o que acontece é que nós precisamos efetivamente entender que o direito do estudante é algo extremamente importante neste momento. E nós não queremos, em hipótese alguma, substituir o trabalho do professor e a atividade da escola pela ação do pai, da mãe, do responsável de cada estudante e pela casa dele, em hipótese alguma. Até porque a gente tem que entender que educação não é a última opção para aquelas pessoas que estão no magistério. Educação não é de qualquer jeito, educação é uma ciência. Educação é uma ciência. E aí é somente a permanente relação e a permanente interação entre professor e aluno que favorece a trajetória escolar de cada estudante. Por isso, as atividades presenciais nesse momento, elas têm que ter como foco essencial, Maria, a possibilidade de mitigar esse efeito que a ausência do estudante na escola está provocando na trajetória escolar dele. Isso vai provocar prejuízos? Infelizmente, todos nós sabemos que vai ter muitos prejuízos na vida das crianças, na vida de todos os estudantes. Prejuízos também
transtornos, uma série de transtornos também na vida profissional dos profissionais do magistério, porque não é fácil, não é fácil. E aí a gente vê as mais diferentes formas de organização. Contudo, eu sempre gosto de defender que cada um tem que procurar organizar atividades não presenciais da forma como a sua rede pode absorver. E não cabe essa discussão vazia, que nesse momento acho que ela já está superada, mas ali no mês de março, no mês de abril, nós vimos muito no Brasil que, de repente, o professor passaria a ser uma máquina e o aluno passaria a ser um robô, que, de repente, a oferta única e exclusiva pela educação à distância resolveria todos os problemas da trajetória escolar de todos os estudantes. Pensar dessa forma é simplificar a organização da educação e o exercício do magistério. Temos que entender que a educação demanda uma relação. Esta relação é permanente. Mas é claro que num momento como esse, e o mundo inteiro enfrentou isso, o mundo inteiro está fazendo, é preciso caminhar nesse sentido de distância. Em caso de ações do Conselho Nacional de Educação, dos conselhos estaduais e, no âmbito de sistemas municipais, também dos conselhos municipais de educação, que prever a possibilidade de oferta não presencial em caráter excepcional. Quando acabar a pandemia, tudo volta ao normal e os cursos continuam sendo realizados de maneira presencial. Agora, tem um desafio muito grande a partir deste momento. Eu vou falar da volta às aulas daqui a pouco e vou dizer que, para o ano letivo de 2020, será necessário e está posto um grande desafio, que é da oferta híbrida. Simultaneamente, talvez teremos que realizar atividades presenciais e não presenciais. Por quê? Hipoteticamente, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho informação, é uma suposição que eu estou fazendo aqui. Hipoteticamente, digamos que as autoridades de saúde, de vigilância, digam que a Corumbá pode voltar hipoteticamente, tá? Com as aulas dia 10 de setembro, 15 de setembro e tal. Porém, digamos que tem uma recomendação, que cada turma deverá ter no máximo 10 alunos. Então, imagina que a gente tem lá uma turma do 4º ano do ensino fundamental que tem 28 alunos. E aí nós vamos ter que dividi-los em 3 grupos. E aí, quem sabe, não estou falando que vai acontecer, é uma suposição, isso já está sendo pensado em alguns lugares. Quem sabe o grupo 1, com 9 alunos, vai para a escola na segunda e na quinta, o grupo 2 vai para a escola na terça e na sexta, e o grupo 3 vai para a escola na quarta e no sábado. Só que enquanto o grupo 1 na segunda e na quinta está na escola, o grupo 2 e o grupo 3 talvez tenham que ir com atividade um que está na escola. Quem fez pedagogia, quem fez alguma licenciatura, quem fez formação de docentes de nível médio, jamais, durante a sua trajetória de formação, sequer pensou numa possibilidade de organização pedagógica nesse sentido. Mas isso é algo que está, além de 2020, da pandemia, está por vir. Não é o que a gente enfrentou até agora. E eu não quero, com isso, desanimar, trazer algum estresse na rede municipal, muito pelo contrário, eu quero provocar de maneira respeitosa todos vocês, todas as escolas, equipes gestoras e professores, mas também a equipe da Secretaria de Educação, de que nós precisamos, mais do que nunca, tentar entender o problema na sua dimensão em cada uma das regiões dentro do município e construir soluções para cada uma dessas regiões. E vou falar para vocês, não caberá uma solução única para a rede municipal inteira. Não será possível, porque, infelizmente, vocês estão numa região de fronteira, é uma situação muito mais difícil que a maior parte do Brasil. Aí nós temos uma série de problemas, né, e de organização e de transporte escolar,
e de tantas as coisas. Nós temos também que buscar uma interação e estabelecer alguma mediação com a Secretaria de Estado, por conta da oferta na rede estadual e nas escolas estaduais. E aí o desafio das escolas municipais, da Secretaria de Educação, é gigante, porque talvez vocês tenham formas distintas de organização na retomada das aulas. Por exemplo, esta possibilidade que eu citei há pouco, né? Eu tenho visto isso já ser pensado e planejado em algumas redes por aí, essa possibilidade de repente, dividir a turma em 2 ou 3 grupos, é uma possibilidade real. Mas talvez ela vai ter que acontecer em algumas escolas e não em todas. E imagina como que a gente vai conseguir acertar calendário e também definir o que trabalhar para poder estruturar o currículo da rede para esse ano. É um desafio grande. E vou contar, não é um desafio das escolas, não é um desafio da secretaria, não é um desafio do professor de cada turma, de cada componente curricular. É um desafio da rede municipal de ensino. Neste momento, mais do que nunca, é todo mundo junto e misturado e é um time só. E este time vai conseguir jogar bem com a possibilidade de avançar para o ataque, ir lá na frente, cruzar a bola, cabecear, fazer gol, se esse time estiver organizado, se esse time souber trabalhar em equipe, porque senão nós vamos ter uma série de problemas demandados pelas famílias, pelos órgãos de controle e de fiscalização e pela sociedade de maneira geral. Então eu estimo que o nosso maior desafio, infelizmente, ele existe, a depender do que a rede municipal organizar. Uma série de possibilidades estão postas, né? Inclusive aquela possibilidade, algumas pessoas não entenderam direito, mas existe a possibilidade, a partir do parecer do Conselho Nacional de Educação, para que a gente junte os anos letivos de 2020 e 2021, talvez vocês decidam isso, talvez seja possível, a gente só tem que fazer uma ressalva para os alunos que saem do 5º ano, que saem do 9º ano, para os alunos que chegam na rede municipal, para os alunos que saem da rede municipal, para os alunos que mudam de escola. Então é preciso pensar, digamos que a opção será uma junção dos anos letivos 2020 e 2021. Tem que criar uma regra, porque a trajetória do estudante não pode ser prejudicada em hipótese alguma. E também existem algumas questões que a gente está vendo aí, por exemplo, eu participava hoje logo cedo de uma reunião aqui em Curitiba, em que começa a se discutir a volta das escolas privadas e as públicas da rede municipal de Curitiba, mas as famílias estão reticentes, e principalmente as famílias das crianças na educação infantil e dos anos iniciais de ensino fundamental relutam a possibilidade de que seus filhos voltem à escola neste ano. É extremamente complexo. E aí até mesmo o Ministério Público foi tomado de surpresa pela manifestação dos pais. E talvez a rede e também as escolas privadas vão ter que pensar em uma série de alternativas, porque boa parte dos pais oficialmente já manifestam que não permitirão o retorno dos seus filhos à escola. E aí é uma questão complexa do ponto de vista do direito, mas também do ponto de vista do que este direito ser garantido. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa, mas se a criança não vai para a escola, o pai vai ser responsabilizado. Tá, ele vai ser responsabilizado judicialmente? Então ele vai alegar daí judicialmente que ele não tem segurança para mandar seu filho, e é por esta razão que ele não manda. O que vai acontecer? A justiça vai falar que a escola tem que garantir as condições para que essa criança possa, neste ano letivo 2020, até o final do período letivo, seja ele terminando 2020 ou terminando 2021, que as condições sejam garantidas para que ela possa permanecer em casa. E aí vem toda uma discussão complexa, não dá tempo da gente aprofundar, mas a questão da educação infantil, que neste momento não precisa cumprir, além de não precisar cumprir os 200 dias, e o ensino fundamental também não precisa cumprir os 200 dias, a medida provisória foi convertida em lei, e também na educação infantil não precisa cumprir as 800 horas.
no ensino fundamental é preciso cumprir as 800 horas, mas na educação infantil não é mais preciso cumprir as 800 horas. Eu penso que na organização da educação infantil a gente tem que privilegiar a qualidade do trabalho pedagógico em detrimento da quantidade. Para mim, a importância da qualidade se sobrepõe sobre a quantidade de horas. Não vejo necessidade de levar na educação infantil o ano letivo muito à frente, expor essas crianças a uma jornada escolar extensa, porque isso não vai contribuir. Eu acho que é possível, do ponto de vista pedagógico, pensar em privilegiar a qualidade do atendimento na educação infantil. Mas, de qualquer forma, Cidinha, a gente vai ter que pensar nesse retorno às aulas presenciais, e aí a gente já sabe que o desafio é gigante, porque aonde voltou, o problema permanece. Não é uma questão tão simples. Quando a gente voltar, já sabemos que existem algumas recomendações, entre elas, a retomada ela vai ter que ser gradual, a gente vai ter que garantir uma oferta híbrida, né? Atividade presencial e não presencial, não só naquela hipótese que eu coloquei, mas também até para efeito de cumprimento da carga horária, dos conteúdos e tudo mais. Essa retomada, ela não poderá ser estanque de uma vez só, ela vai ter que ser gradual. Talvez, eu não sei, cada um vai pensar a partir do que as autoridades de saúde aí recomendarem. Mas tal distanciamento é uma norma internacional e eu penso que é muito difícil nesse momento estar na pele dos diretores de escola, das equipes das escolas, dos professores, é a questão do distanciamento nos espaços escolares dentro da escola. Vai ser muito complicado, não é uma coisa fácil. E aí também a gente não quer impor os estudantes a um regime militar. Estações de higiene. Havia regras em alguns lugares determinadas pela saúde e pela vigilância que antes de começar a aula, então, por exemplo, uma criança lá de 7 anos, as 2 primeiras aulas da manhã são língua portuguesa, beleza, antes de começar a aula, desinfecta a sala inteira. Terminou as 2 aulas de língua portuguesa, sai todo mundo, tem que fazer desinfecção da sala, para daí ter mais uma aula, daí terminou essa terceira aula de desinfecção, aí volta do recreio, 4ª aula de desinfecção e intervalo para 5ª aula, nova desinfecção. Vocês viram como é a questão complexa? Ah, mas a Secretaria de Educação pega no pé. Ah, porque... Não é que a Secretaria, porque, claro, eu já vou falar disso, mas também com plano de acolhimento. E aí a gente já tem conversado bastante em outros momentos com a equipe da Secretaria e tenho visto que a Secretaria está muito preocupada e realmente pretende construir um plano de acolhimento para vocês, professores, para os funcionários das escolas e também para os estudantes. No retorno, a gente vai precisar, em cada série, cada turma, mas também por cada componente curricular, preparar uma avaliação diagnóstica. Uma avaliação diagnóstica não no sentido de ranquear, de estabelecer ranking, mas de poder conhecer o real estágio do desenvolvimento de cada estudante na sua trajetória escolar. Essa avaliação diagnóstica, ela neste momento será essencial para o restante da vida escolar desse estudante. Se essa avaliação diagnóstica nesse momento não for bem feita, nós vamos acumular uma série de déficits de aprendizagem e isso vai prejudicar a trajetória de todos os estudantes. É claro que a Secretaria tem um desafio gigante, porque as receitas despencaram neste momento, né? Diminuiu a atividade econômica, caiu as receitas, diminuiu a arrecadação da educação, cai Fundeb, caiu os 25, caiu tudo. Eu fiz uma estimativa de que a gente deve ter uma redução da receita, permanente interação com as famílias. Por isso, eu recomendo que a gente construa um plano. E quando a gente vai falar de um plano, a gente precisa seguir uma série de etapas até chegar lá no final, porque se a gente abreviar, se a gente não conhecer a verdade real das informações, se a gente tentar improvisar, isso pode dar um problema danado. Imagina que o retorno sem planejamento vai implicar no problema de que, quando eventualmente uma criança
será o impacto nas demais famílias. Então a gente tem, porque para construir esse calendário não vai ser fácil. Nós temos que validar, até para garantir o ano letivo dessas crianças, esse calendário. Para isso a gente vai ter que seguir as normas estabelecidas que consigamos. Educação infantil, crianças menores de 1 ano, né? A orientação é que retornem somente depois da vacina, né? Então a gente percebe essa preocupação mesmo, tanto da saúde, até de nós como gestores, né? Como você disse, a questão da ação, né? Não é só a questão do aluno pegar a doença, né? Mas também de transmitir. Então, vou pedir para você retomar um pouquinho essa questão da fala, tá bom? Sem problemas, à vontade. Eu tava falando aqui que eu me preocupo muito, vou até voltar ao material e aí na sequência eu te disponibilizo o material, Maria, para que vocês possam compartilhar com todas as escolas, tá? Acho que já carregou aí na tela, né? Mas eu estava falando que uma das grandes preocupações que eu tenho neste momento é em relação à questão do abandono e da evasão. E aí, vamos amarrar aqui com a educação infantil também, é claro, né? A partir do que você falou, mas há uma tendência forte, e aí eu sei de todos os problemas que vocês enfrentam em relação ao abandono, né? E a gente vê isso a partir dos números de distorção em idade série, e a gente vai ver alguns números de vocês agora. Mas o grande desafio das escolas será combater este abandono, combater esta evasão. E aí, mais do que nunca, a gente vai precisar desenvolver uma série de ações de busca ativa junto às famílias para que essas crianças não evadam. Eu fui chamado, já faz aí uns 2 meses, para uma conversa com uma rede municipal também, num determinado estado, representante do conselho escolar de cada escola. E uma mãe falou, mas eu acho que... E ela é a representante do conselho escolar. Mas eu acho que não adianta, meu filho é melhor reprovar mesmo esse ano, não adianta ir para a escola, quando voltar. Eu falei, minha senhora, reprovar ou aprovar é uma discussão do século passado. Essa é uma discussão que já está posta. O que a gente tem que discutir agora é o direito de aprender de cada criança. É evidente que cada criança tem um tempo e um modo de aprender. E esse tempo e esse modo são diferentes. E aí, isso não significa que nós estamos buscando que todo mundo tire 10 e que o IDEB seja de 9 da rede. Não é isso. Mas tem que garantir a trajetória de aprendizagem de cada criança no seu tempo, no seu modo. E se a gente não combater a evasão e o abandono, nós vamos tornar esse país ainda mais desigual.